Olá, eu sou Alexandre Vieira e esse é o podcast E aí, Boleiro? Aqui iremos explorar as histórias mais fascinantes do mundo do futebol. No episódio de hoje, iremos mergulhar na história controversa dos hooligans, as torcidas organizadas que marcaram e ainda marcam presença nos estádios ao redor do mundo. A história dos hooligans começa na Inglaterra dos anos 60 e 70, quando grupos de torcedores começaram a se organizar de forma mais violenta e agressiva. Esses primeiros anos foram marcados por rivalidades locais que muitas vezes transbordavam para as ruas. Nos anos 80, a violência dos hooligans alcançou novos patamares. A tragédia Heysel destacou os perigos dessa cultura violenta. Há pouco mais de 38 anos, o mítico estádio de Heysel, na Bélgica, foi palco de um jogo entre Liverpool e Juventus que ficou marcado na memória dos ingleses como uma das maiores tragédias da história do futebol do país. O esporte vivia o auge do hooliganismo e um episódio de confronto entre as torcidas antes da partida provocou a morte de 39 pessoas e deixou mais de 600 feridos no dia 29 de maio de 1985. Dias antes da tragédia, as autoridades de segurança pública previram a possibilidade de confronto e aumentaram o efetivo policial. A iniciativa estabelecida pelas polícias italiana e inglesa impôs um rígido controle na venda e consumo de bebidas alcoólicas e uma forte fiscalização na entrada do estádio. Entretanto, as medidas planejadas não foram executadas integralmente. Separados da torcida adversária por poucos metros e apenas 6 policiais, os torcedores do Liverpool atacaram os italianos que estavam na mesma zona da arquibancada. A confusão provocou correria e o esmagamento daqueles que estavam encostados em um muro, que posteriormente desabou. Torcedores que estavam nas arquibancadas opostas invadiram o campo munidos de barras de ferro e as pessoas que não estavam envolvidas com as organizadas acabaram pagando com as próprias vidas. A partida continuou mesmo com as mortes antes do jogo e ao final, o Juventus saiu vitorioso por 1-0. A cultura dos hooligans não se limitou à Inglaterra. Rapidamente, ela se espalhou pelo mundo, cada país adaptando essa cultura às suas próprias tradições e rivalidades. A globalização do futebol trouxe também a globalização das torcidas organizadas. No Brasil não foi diferente. Ser membro de torcida organizada se tornou sinônimo de identidade cultural e resistência. No entanto, a paixão pelo time e a busca pelo protagonismo no cenário resultaram em uma característica comum quando o assunto é este: a violência. O primeiro registro sobre um assassinato envolvendo líderes de torcidas organizadas no Brasil é o caso de Cleófas Sóstenes Dantas da Silva, ou apenas Cleo, ex-presidente e fundador da Mancha Verde, principal torcida do Palmeiras. No ano de 1988, aos 24 anos de idade, ele foi assassinado com 2 tiros na zona oeste da capital paulista. O motivo e o culpado pelo crime até hoje são incógnitas para as autoridades que investigaram o caso na época. No entanto, entre as pessoas que eram próximas de Cleo, existe uma crença muito forte de que a morte teria sido vingança de outra torcida rival após briga em que a Mancha Verde teria levado a melhor. Hoje, as torcidas organizadas continuam a existir. Clubes e autoridades trabalham juntos para conter a hostilidade, mas casos recentes ainda assustam as pessoas que frequentam estádios pelo Brasil. Uma matéria do Fantástico exibida em 21 de abril deste ano relata algumas ocorrências em Maceió, onde 2 torcidas organizadas separam a cidade em azul e vermelho. Nos últimos 2 anos, a polícia apreendeu pelo menos 50 bombas em Maceió. 3 pessoas morreram. Uma dessas vítimas é Damião Melo dos Santos. Apesar de não torcer para nenhum time, Damião teve um pedaço de si arrancado, literalmente, devido à violência praticada por uma dessas torcidas. Olha, e agora o nosso assunto é uma bomba que explodiu hoje, exatamente, agora há pouco, no Hospital Geral do Estado, o HGE. A Beatriz Lacerda está lá e tem mais detalhes a saber do estado de saúde do funcionário da limpeza do Hospital Geral do Estado, que me parece ter perdido uma mão ou parte da mão. Muito boa noite mais uma vez para você, Edson. Sim, ele perdeu a mão direita. A mão dele foi amputada depois que uma bomba, um artefato explosivo, estourou bem aqui na área externa durante o momento em que esse funcionário e mais 2 pessoas trabalhavam na limpeza. Com a gravidade do acontecimento, Damião teve depressão, parou de estudar e sonha em conseguir uma prótese para voltar a assinar novamente seu nome.
Peguei com a mão direita aqui e simplesmente explodiu. Assino com a esquerda, mas não é idêntica a como era com a mão direita, né? Era muito bom que eu arrumasse eu conseguisse uma prótese para mim, né? Porque ia me ajudar muito no meu psicológico, né? E na minha vida pela frente, né? Uma verdadeira batalha urbana entre as torcidas do CSA e do CRB. Em Maceió, ele se encontrava no estádio Rei Pelé, mas de acordo com as investigações, lá dentro não havia confusão. A violência mesmo era do lado de fora, o alvo, qualquer pessoa com a camisa de um dos times. 4 de maio do ano passado, o CSA perde para o Confiança, numa partida da Série C do Campeonato Brasileiro. Logo depois do jogo, o torcedor Pedro Lúcio dos Santos, o Peu, vai comer um espetinho numa lanchonete, ao lado do estádio. E é atacado, segundo a polícia, por 12 homens da torcida do CRB, com pedras, paus e barras de ferro. Ele morreu 3 dias depois. Um crime que expõe a intolerância. Peu era torcedor do CSA e pai de um goleiro das divisões de base do rival, CRB. 3 meses depois, a vítima foi um torcedor do CRB que não foi identificado pela equipe de reportagem. Ele foi perseguido por um grupo e agredido em uma rua próximo de sua casa. Não lembro de nada do acontecimento. Mudei depois de 20 dias. Quase um ano depois, o jovem ainda tem dificuldade para andar e falar. Tenho um menino de 12 anos, é muito difícil. Não poderia nem jogar a bola com ele. Tentaram me matar. 2 pessoas foram presas pela tentativa de homicídio. Posteriormente, em investigações que aconteceram nas sedes das organizadas, foi constatado que lá eles fabricavam as bombas. Nada era feito de forma isolada, tudo era feito de uma forma orquestrada. Foi possível se chegar a essa organização. Um era encarregado da fabricação da bomba, outro era encarregado da compra do material, e aí vem os aluguéis do carro. Outro era encarregado de dizer quais as ações que se iria se fazer naquele jogo. Uma operação inédita que qualificou as torcidas envolvidas com criminalidade como verdadeiras organizações criminosas. Agora, vamos ouvir relatos de um ex-membro de torcida organizada que iremos chamar de MP. Sua identificação não será revelada, então sua voz foi alterada para evitar represálias. Quando frequentava a sede, sempre tem alguém responsável por trazer as pólvoras e as chimbras. E aí sempre o pessoal fazia mesmo lá na sede mesmo. Sempre fazia antes de sair para jogo ou quando tinha jogo do rival. É normal sim falar sobre briga na nossa série, entendeu? Sempre quando tem jogo de aliado nosso, a gente sempre vai pro jogo contra os caras pra brigar, entendeu? Sempre é pra brigar. Sempre tem um grupo, né? Sempre tem aquele grupozinho que a gente organiza as coisas. Organiza os ataques, organizava as bombas, entendeu? Em Alagoas, uma operação inédita qualificou as torcidas organizadas como organizações criminosas e 15 pessoas foram presas. Elas se tornaram réus em organização criminosa, uso indevido de símbolos oficiais e associação para o tráfico de drogas. As torcidas de CSA e CRB também não podem vender produtos nem entrar no estádio. Com as prisões e as medidas tomadas, a violência em dias de jogos diminuiu, segundo a polícia. E logo em seguida, esse ano, nós tivemos um campeonato alagoano que transcorreu num clima de mais absoluta paz. Outro caso, dessa vez com vítima fatal, impactou os brasileiros que acompanham o futebol. Em julho de 2023, a jovem Gabriela Nelly, de 23 anos, morreu após um conflito entre torcedores de Palmeiras e Flamengo. Ela era de uma torcida organizada do Palmeiras e foi atingida pelo estilhaço de uma garrafa lançada durante um tumulto. Veio a óbito após 2 dias internada. Gabriela Anelli, 23 anos, estava em todos os jogos do Palmeiras aqui em São Paulo e viajava para acompanhar o time.
e ainda fazia parte de uma torcida organizada do clube. A reportagem exibida pelo Fantástico uma semana depois do ocorrido detalha os acontecimentos da tragédia. Os pais e o namorado de Gabriela, torcedores do Palmeiras, vieram assistir ao jogo. Todos estavam dentro do estádio quando a confusão começou aqui fora. Só souberam que ela tinha sido ferida gravemente quando o jogo já havia terminado 5 horas depois. A gente desceu e aí foi quando o celular pegou sinal. E quando a minha irmã falou assim, onde eu estava, cadê a Gabriela? Eu falei, a Gabriela está aqui no estádio. Ela falou, não, a Gabriela está sendo operada. Nesse momento eu falei, o quê? Aí eu sei que eu comecei a gritar, falei, não. O torcedor do Flamengo, Leonardo Xavier Santiago, foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, a promotoria afirmou que testemunhas apontaram Leonardo como o autor do crime. Trata-se de gravíssima situação em que o agente, no mínimo, assumiu o risco de praticar o resultado, uma vez que arremessou uma garrafa atingindo na região vital. A versão foi contestada pelo advogado de defesa de Leonardo, Renan Borros. O Leonardo estava neste momento, mas não estava arremessando garrafas. O que ele teria dito é que ele arremessou gelo. 4 dias após o ocorrido, uma reviravolta no caso. Depois de analisar os vídeos da briga, o Ministério Público pediu a liberação de Leonardo. O promotor de Justiça de São Paulo, Rogério Leão Zagallo, explicou o pedido. A pessoa que foi identificada pela Polícia Civil não era a pessoa responsável por aquilo que eu chamo de um arremesso mortal. Então essa pessoa, ela tinha o rosto com barba e a pessoa presa, o Leonardo, não tinha barba. Ela trajava uma camisa cinza e o Leonardo trajava uma camisa com as cores do Flamengo. No dia 25 de julho de 2023, Jonathan Messias Santos, identificado pelas câmeras como o autor do crime, foi preso em sua casa. Quase um ano depois, o suspeito pela morte da jovem ainda não foi julgado. Jonathan é acusado de ter arremessado a garrafa que atingiu Gabriela. Segundo o advogado de defesa, um amigo de Gabriela declarou e atestou que não foi Jonathan o responsável pela morte da torcedora. O advogado da família de Gabriela, porém, contesta a versão e diz que as provas existentes até o momento apontam Jonathan como responsável. Câmeras de segurança, o sistema de reconhecimento facial do Allianz Parque e uma reconstituição 3D foram utilizadas durante as investigações. A influência das torcidas organizadas vai além dos estádios, afetando a sociedade e também a cultura popular. A história dos hooligans e das torcidas organizadas espalhadas pelo mundo é complexa e multifacetada. É uma história de paixão e violência, mas também de identidade e mudança. Enquanto o futebol continua a evoluir, esperamos que a paixão das torcidas possa se expressar de maneiras que celebrem o esporte e também a comunidade. Obrigado por nos acompanhar no primeiro episódio do podcast E aí, Boleiro. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e compartilhar suas opiniões sobre o tema. Este episódio utilizou áudios da TV Globo, da TV Pajuçara, que é afiliada da TV Record em Alagoas, e como fonte de informações o Portal Terra e o UOL. O podcast E aí, Boleiro é produzido, roteirizado, editado e narrado por Alexandre Vieira. Agradecemos a você, ouvinte, por estar conosco. Até a próxima partida.